uma vez nos preparamos, sim, para adorar, para refletir, para sermos transformados pela palavra viva do nosso Deus, mais uma vez em culto ao Senhor. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao meu coração, e que a nossa mente, o nosso coração estejam realmente dispostos, abertos, sedentos pela porção do Espírito que será derramado nessa noite. Esse estudo da primeira carta de João tem trazido dezenas de implicações práticas, como temos vivido o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem feito essas reflexões na sua vida? Alguns dos irmãos que têm conversado comigo têm falado o quão bom tem sido poder ouvir, repensar, refletir, porque são palavras que nos fazem não só questionar, como também provar os nossos próprios corações. Quantas convicções religiosas nós não tínhamos que, na verdade, se afastavam do Evangelho de Cristo? Afinal de contas, já fomos confrontados se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Fomos confrontados. Se realmente seguimos doutrinas sólidas ou mais ventos de doutrinas vãs em algumas traduções. Fomos confrontados se temos vivido um evangelho do amor, baseado em quem Deus é, hoje pela manhã, ou um evangelho de amor sem qualquer compromisso com a palavra da verdade, só por falar de amor. Eu espero em Deus que cada um que tem tido acesso a essas palavras possa aproveitar cada estudo, cada texto, cada pregação. E hoje, meu irmão, minha irmã, é a penúltima pregação da nossa série da primeira carta de João. Está chegando ao fim, mas não acaba hoje. E ao longo dessa carta, vimos que o apóstolo está profundamente preocupado com 3 coisas. Você se lembra de alguma das 3 coisas que ele está profundamente comprometido? Primeira coisa, que permaneçamos na verdade. E não é qualquer verdade, é na palavra da verdade, na verdade de Deus. 2, a segunda coisa que ele está muito comprometido é em chamar nossa atenção para andarmos em amor, e o tempo todo distinguindo o que é dizer que é andar em amor e viver a vida de amor, apontando a comunhão como algo essencial para quem de fato ama. E o terceiro ponto, que cultivemos uma fé viva em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso mesmo, Jesus, Filho de Deus, é Ele mesmo. Hoje, João nos conduz ao clímax de toda essa mensagem da carta. O centro de toda a sua pregação, fruto daquilo que ele veio repetindo em diferentes formas, de diferentes maneiras, apontando desde o primeiro capítulo. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é por meio desse Filho de Deus que eu e você podemos receber a vida eterna. Por isso, o tema dessa mensagem pega aí, não sei se você que está nos visitando já sabe, se você olhar na parte de trás do nosso boletim, tem um espacinho aí para você anotar, para você tomar aí as notas da mensagem, e se você puder estar conosco na quarta-feira, onde a gente vai conversar e aprofundar isso de acordo com as reflexões também dos nossos irmãos. O tema da mensagem dessa noite é o Filho de Deus e a vida que Ele dá. O Filho de Deus e a vida que Ele dá. Quase que todo domingo dessa série, eu sempre repito, vivemos dias difíceis, dias terríveis. E eu sei que a piada do café é repetida, mas dói muito no meu coração toda semana olhar para o preço que não para de subir. Onde a fé, nessa caminhada de dificuldades, de preços, de lutas, onde a fé é confundida a cada dia apenas com otimismo. A pessoa que é otimista, as pessoas olham e falam, ali vai um homem de fé. Onde o amor é confundido todo o tempo com autoafirmação. Não, porque vai dar certo, nossa, fulano é cheio de amor. E espiritualidade confundida o tempo inteiro
com experiências emocionais isoladas, como se tudo que tem a ver com ser espiritual precisasse gerar aquele arrepio na pele. Mas esse texto nos chama de volta a uma verdade eterna. A fé bíblica é fé em uma pessoa real, uma pessoa histórica e uma pessoa que também é divina. Como é que é o nome dessa pessoa? Jesus Cristo. E essa fé tem implicações concretas na nossa vida. Por quê? Porque é uma fé que não é só conhecer quem Jesus é e o que Ele fez lá no passado. É uma fé que precisa produzir amor verdadeiro, obediência sincera, que precisa promover uma vitória. É isso mesmo, uma vitória capaz de vencer o mundo e todos os desafios que esse mundo traz. Mais do que uma doutrina específica, João nos mostra que crer no Filho de Deus significa ter vida. Quem crê, tem vida. Quem não crê, não tem vida. O que faz dessa carta um chamado para a igreja retornar ao centro do Evangelho e para que cada crente possa, de uma vez por todas, encontrar segurança, direção e esperança em meio às incertezas que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. Para essa noite, o Espírito Santo nos presenteou com uma pregação que vai reorientar o nosso coração para a única fonte da vida eterna. Para isso, convido você a abrir a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 12. Eu vou fazer a leitura na NVI, porque a gente entende que é mais fácil de compreender. Você vai poder acompanhar aqui em cima, tem ali no telão. Então, na NVI, mas você pode manter a sua Bíblia aberta durante a exposição. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunha, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Se você percebeu, João não está apenas encerrando a carta com esse trecho que a gente acabou de ler. Ele está amarrando absolutamente tudo que ele falou desde o início da carta até aqui. Ele está falando sobre amor, sobre verdade, discernimento, obediência, comunhão. Tudo encontra sua origem e sustentação no elemento central. Não adianta você frequentar a igreja, não adianta nem você ser presbiteriano, rapaz. Não adianta. Se não tiver Jesus, tudo isso é em vão. E como isso se relaciona conosco? Já citamos muitas vezes aqui o quanto hoje em dia tudo é sobre identidade. As redes sociais nos pressionando a construir uma imagem para ser aceito, o mercado nos ensinando a nos vender de alguma forma para ser mais bem recebido ou reconhecido, como se a gente fosse uma espécie de produto que precisa ser vendido. E a cultura que segue nos bombardeando com a ideia de que a felicidade está em você ser quem você quiser ser. Afinal de contas, o que importa é ser feliz.
Mas é no meio de tantas vozes, de tanto ruído, que cresce uma epidemia silenciosa. Pessoas que não sabem mais quem elas são, que entram num desespero completo por não sentir mais nenhum sentido na vida. E sem uma definição nem minimamente razoável de quem elas mesmas são, elas não fazem mais nem ideia de em quem confiar. Sabe aquela história lá do WhatsApp, que as pessoas repassavam as famosas fake news? Hoje elas estão absurdamente sendo amadas das formas mais bizarras possíveis. Ontem eu assisti um vídeo que mostrava um debate sobre geopolítica em algum lugar, e é o cara falando lá dos Estados Unidos e tal, e aí eu virei para o lado, mostrei para a Thaísa, olha só que absurdo, amor. Ela, daquele jeitinho Thaísa de ser, olhou para mim e falou assim, que garantia você tem que isso aí não é feito por inteligência artificial? Nós vivemos num tempo, nem foto, nem filmagem, nem texto que está com a assinatura de alguém, significa que essa pessoa realmente assinou, que aquela coisa realmente aconteceu, que aquele vídeo é real. Nem elementos que serviam para atestar coisas que eram estáticos, não são mais confiáveis. A fé nesse contexto, muitas vezes acaba se tornando só mais um adereço na vida, porque não tem como garantir nada. E aí a gente passa a olhar e lidar com a fé como se estivéssemos usando qualquer acessório emocional, só para lidar com as dificuldades da vida. Que se estiver indo tudo bem, a gente nem lembra que tem alguém para agradecer. É como se bastasse a gente, de vez em quando, crer em algo maior, sabe? Aquela coisa assim, não, mas existe uma energia aí no mundo, vamos enviar boas energias para as pessoas que a gente ama. É só você lançar para o universo e as forças do universo vão resolver o seu problema. Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, continua sendo uma fé sem rosto, sem compromisso, sem verdade. Esse tipo de fé seria algo similar a parar e oferecer água com açúcar quando a gente está diante de uma pessoa tendo uma crise psiquiátrica. Pode até gerar algum bem-estar na hora do desespero, uma água geladinha com açúcar pode até ajudar, de fato, mas vai tratar alguma coisa? Não vai. Porque ela não tem condição de fazer isso. Ou seja, esse tipo de fé, esse tipo de resposta não trata nenhuma das necessidades que a nossa alma tem. João nos chama a viver algo completamente diferente. Ele diz que a verdadeira fé cristã não é essa fé que fala de forças e agires, uma coisa meio sem forma. A fé verdadeira tem nome, tem rosto e tem cruz. O nome dela é Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse reconhecimento não é apenas um dito doutrinário, é algo que é transformador quando de fato entra no nosso coração. Porque quem crê nele é nascido de Deus, foi o que o texto que a gente acabou de ler disse. Em outras palavras, não é apenas uma crença que se junta às outras, mas uma fé que nos transfere uma nova identidade, uma nova família, que nos habilita a amar de uma forma que outra fé nenhuma faz. Em meio à cultura aí da crise da própria verdade, João nos convida de novo e de novo a nos rendermos à verdade que nos criou, e isso nos leva ao primeiro ponto da nossa reflexão. Puxa seu boletim, anota aí, ponto 1. A fé verdadeira nasce do novo nascimento. A fé verdadeira nasce do novo nascimento. Preste atenção em como João começa essa parte. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ponto. Ele não vai abrir para discussão. Em outras palavras, a verdadeira fé cristã não é resultado de uma decisão emocional, não é resultado de um esforço intelectual, é fruto de um novo nascimento, de uma nova vida. É a evidência de que Deus operou em nós algo sobrenatural, que Ele já nos regenerou para isso. Crer em Jesus Cristo, crer em Jesus como o Cristo, é a prova de que eu e você fomos gerados por Deus. E essa filiação divina
tem implicações diretas na maneira como a gente ama, na maneira como a gente obedece. Isso significa que ser cristão é muito mais do que aceitar um sistema doutrinário, do que reproduzir um sistema doutrinário qualquer. Ser cristão significa ser regenerado, ser transformado, ser reorientado a partir do centro. O novo nascimento não apenas nos transforma, mas nos recoloca para dentro de uma nova família. Nos faz parte da família de Deus. E como diz João, quem ama o Pai, ama também aqueles que dele foram gerados. E essa é a parte que muita gente detesta em ser igreja. Ou seja, o amor fraternal não nasce da afinidade, não nasce da personalidade compatível, não nasce de um interesse comum. Nasce da nova natureza que nós assumimos. Então, se você é família, você tem que amar. Isso significa que amar os irmãos não é opcional. Quantas vezes eu repeti isso nos últimos cultos? Não é opcional. Não é condicional também. Não, se te amarem, você ama de volta. Amar fraternalmente, nesse texto, nessa ideia que João nos apresenta, é o reflexo natural da nossa nova identidade em Cristo. O verdadeiro discípulo não é movido por conveniências culturais, mas precisa ser movido por um caráter formado à imagem do próprio Jesus Cristo. O amor que nasce da fé não pode ser esse sentimento barato e vulgar. Precisa ser uma entrega prática, como o próprio Cristo fez. E a obediência? João diz que ela não é uma obediência pesada. E, meu irmão, definitivamente não tem a ver com você cumprir o passo a passo para ganhar nada. Isso nos confronta, porque muitas vezes vemos os mandamentos de Deus como limites à nossa liberdade, fazendo brotar dos nossos corações perguntas como: que Deus é esse que quer nos impor maneiras de ser? Que Deus é esse que quer me dizer como que eu tenho que viver? Mas na verdade, cada mandamento, cada ordenança, cada exigência são os trilhos sobre os quais a verdadeira liberdade corre. O nascido de Deus encontra alegria em obedecer, porque passou a amar aquilo que Deus ama, que Deus diz que é importante. Porque definitivamente, olha como é libertador o que eu vou falar, hein? Definitivamente, amar não é gostar das pessoas. Amar não é gostar das pessoas. Amar é tratar as pessoas com a dignidade que Deus deu a elas, mesmo quando isso nos custa muito, mesmo quando a gente não tem vontade nenhuma de tratar com dignidade, com amor, com respeito. Amar é servir, amar é perdoar, amar é andar a segunda milha, quando na verdade a sua vontade era ali, esganar a pessoa. E isso não vem da nossa própria força. Isso vem da fé verdadeira em Jesus Cristo. Uma fé que nasce do novo nascimento, uma fé que é fruto do novo nascimento. E que ela não para aí, ela segue frutificando novos frutos no Senhor. E é justamente por vivermos esse amor prático, nascido da fé verdadeira, que nos deparamos com os desafios do mundo ao nosso redor. Porque se a fé nos faz nascer de Deus e não de doutrinas, de Deus e não de outros homens, ela também nos coloca em rota de colisão com o sistema que rejeita Jesus Cristo. E isso é muito importante para nós. Por isso João não apenas nos fala do amor, mas nos mostra que essa fé nos capacita a vencer o mundo. E assim a gente chega ao nosso segundo ponto. Puxa seu boletim aí. Ponto 2. A fé no Filho vence o mundo. Nesse ponto, João nos lembra de uma verdade que deve encher o nosso coração de esperança. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Mas o que significa mundo aqui?
O que significa mundo aqui? Coração? Rapaz, você leu minha mensagem, hein? Você leu minha pregação, hein? Estou de olho em você. Significa coração. Olha só que interessante, Emmanuel pegou ali na veia, está vendo como ele presta atenção nas pregações? Desde o capítulo 2, João já havia nos alertado que o mundo é um sistema corrompido, que opera em rebelião contra Deus, marcado por 3 argumentos: cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. E quando falamos dessa pregação, a gente falou que tudo começava onde? Fala aí, Emmanuel. No coração, é isso aí, cara. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 16. É um mundo que constantemente nos seduz com autonomia, nos dizendo que eu preciso colocar o meu prazer e a minha vontade acima de tudo. É um mundo que nos leva a considerar que ser evangélico é ser um ser moral, que eu tenho que impor moralidade às outras pessoas. É uma realidade de vida que se abraça a um relativismo, que tudo pode. É uma espiritualidade tão vazia, que não tem como falar de cruz, porque pegaria mal, né? Dá a impressão que Deus perdeu. Falar de morte é ruim. E é nesse momento, nesse mesmo mundo, que não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, e que por isso não entende os filhos de Deus, como a gente vê já nessa carta de João, um mundo perfeitamente sedutor para os corações dominados pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Mundo que reina na mente e no coração de homens e mulheres que seguem escravizados a falsos discursos de liberdade. Pessoas que não param para ouvir, porque não precisam. Mas se fosse só isso, seria uma questão de deixar essas pessoas vivendo a vida delas lá. E nós vivemos a nossa vida aqui. Mas não é disso que se trata o Evangelho. Nós somos enviados sim, como porta-vozes da esperança, até essas pessoas que não querem ouvir. E isso gera atrito, isso gera incômodo, isso gera até perseguição no Senhor. Por isso, parte da igreja, apesar de entender que em Jesus Cristo encontramos tudo que a gente precisa, apesar de entender que Jesus Cristo tem poder para fazer qualquer coisa, segue com medo de enfrentar o mundo. E por isso, muitas vezes apenas se encolhe, fala nada, deixa passar, como se o poder daquele que está em nós fosse engolido pelas forças e poderes desse mundo. No entanto, meu irmão, minha irmã, a fé em Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, encarnado, crucificado, ressuscitado, já nos garantiu a vitória. E é claro que eu não estou falando de você sair igual um retardado, discutindo com todo mundo na rua, não. Porque não se trata de sermos os mais fortes, não se trata de sermos os mais gabaritados, os mais capacitados, os mais espirituais, mas porque cremos naquele que já venceu o mundo. E essa fé não é um sentimento frágil, não é um otimismo vazio, é confiança viva, é fruto de novo nascimento, que nos dá forças para resistir às pressões culturais, à tentação constante, à oposição espiritual. Não se vence o mundo com esforço moral, não é moralidade que o mundo precisa, mas precisa de confiança naquele que tem poder para fazer a diferença. A fé não é apenas o início da jornada cristã, ela é o sustento de cada um dos nossos passos. A cada tentação, a cada dúvida, a cada sofrimento, é a fé em Jesus que nos mantém firmes no caminho certo. E isso significa que na perda, na dor, no luto, durante aquele desafio que ninguém mais parece entender o que você está sofrendo, Jesus não só entende exatamente, como Ele também não desiste de nenhum de nós. Nesses momentos, é possível que você de fato se sinta exausto, porque cansa, a gente se aborrece, a gente se estressa, a gente fica sem forças, a gente fica cansado de tentar vencer o mundo, porque a gente faz isso com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Mas João nos lembra nessa noite,
você não está lutando sozinho. Se você nasceu de Deus, a vitória já é sua, não porque você venceu, mas porque Ele venceu. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso exercício é um exercício de confiança no Senhor, de permanência na fé, um exercício que nos faz erguer a cabeça, mesmo quando a gente não tem nem mais forças para mantê-la em pé. A verdadeira fé não é uma fé teórica, ela é uma fé que vence. A verdadeira fé vence. Porém, essa carta não se dispõe a ser uma carta de métodos para a vitória. João, nesse momento que escreve essa carta, o agora totalmente idoso, experiente apóstolo João, olha para a igreja do Senhor e percebe vícios, percebe anseios que podem confundir e iludir a igreja. Por isso esse versículo 4 que a gente leu, garante a quebra de qualquer padrão coach de aplicação desse texto, porque não é a fé vence, então vença pela fé. Olha o que diz o versículo 4, eu até pedi para os irmãos me ajudarem na leitura. O que é nascido de Deus vence o mundo. Aí ele explica, para não ter erro, para a gente não cair nesse discurso. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé. Porque a fé que vence o mundo não é a fé do pequeno Davi, capaz de derrotar gigantes. Não é a fé do grande e poderoso Moisés, que é capaz de abrir o mar vermelho. É a fé que emana do próprio Jesus Cristo e desenvolve e preenche e carrega o coração, tanto do pequeno Davi como do grande Moisés. Fé plantada e regada pelo próprio Espírito Santo, aonde? Dentro desses homens, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Por isso precisamos tanto do ponto 3. Anota aí o ponto 3. O testemunho da fé, 2 pontos, Jesus Cristo, a vida eterna. Ponto 3, o testemunho da fé, 2 pontos, a vida eterna. Jesus, a vida eterna. No tempo dos primeiros leitores dessa carta, já circulavam doutrinas que separavam o Cristo espiritual do homem Jesus Cristo. Isso não é novidade nenhuma. De vez em quando surge alguém defendendo essas coisas de novo. Alguns diziam que o Espírito de Cristo desceu sobre Jesus no batismo e o deixou um pouquinho antes da cruz. Foi embora. Porque afinal de contas Deus não morre, né? Então não pode o Espírito de Deus morrer. João refuta isso diretamente com uma dupla ênfase. Não somente por água, mas por água e sangue. E agora eu convido você a prestar bastante atenção, que a gente vai entrar numa parte difícil do texto. João quer afirmar com força a encarnação real e o ministério terreno de Jesus Cristo. O água e sangue são termos intencionais e totalmente polêmicos, que já geravam problema lá naquela época de João. Eram termos usados contra falsos mestres, principalmente de 2 grupos, os docetistas e os gnósticos. Os docetistas eram aqueles que acreditavam que Cristo era um ser unicamente espiritual. Então Jesus, o Jesus da terra, ele só foi dotado no batismo pela entidade espiritual, e antes da cruz, essa entidade espiritual se mandou, abandonando Jesus para morrer sozinho na cruz. Afinal de contas, ressurreição é uma ideia, é uma proposta. Ou seja, o Cristo encarnado não nasceu e muito menos não morreu. E os primeiros gnósticos, agora que são outro grupo, que acreditavam que o que salva o homem de verdade é o saber, é o conhecer as coisas, é o ter a noção, ter a ideia de que Cristo era o que salvava. Então você crer na ideia Cristo é mais importante do que você viver como o homem Cristo, onde a redenção seria pelo conhecimento, e não por abandono de pecado, e não por uma busca de uma vida santa. Ambos esses ensinos eram heresias que negavam que Cristo fosse realmente humano, ou que ele tivesse morrido de verdade naquela cruz, defendendo que a ressurreição não era fato.
A ressurreição era só uma ideia maravilhosa que habitava o coração dos seguidores. Mais do que alertar perigos doutrinários, irmãos, esse texto de João busca esclarecer quem é esse Cristo, figura essencial na nossa fé. A gente não pode ficar caindo em historinha, em confusão que é anunciada aí, que Jesus é ou que Jesus não é, fora da Bíblia. Por isso João afirma, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a vida eterna está somente nele, não tem nenhuma outra coisa que possa garantir vida eterna. Para provar isso, João nos apresenta 3 testemunhos, que ele vai chamar de testemunhos unânimes, irrefutáveis, e aí dos versículos 6 a 8 ele vai chamar a água, o sangue e o Espírito. 3 para não deixar confusão na igreja. A água apontando sim para o batismo de Jesus, aquele momento que o Pai declara, esse é o meu Filho amado. Não é ali que o Pai torna ele o Filho amado, é ali que ele expõe para todos aqueles homens ao redor, este é o meu Filho amado. Ali Deus publicamente o reconhece como Messias prometido, executando a sua obra, o servo sofredor que viria para cumprir a justiça do Senhor, a justiça do céu. Já quando ele aponta o sangue, é para mostrar que se fosse só um espírito não precisava morrer, não precisava sangrar. O sangue aponta exatamente para esse elemento central no nosso culto. Aponta para a cruz, um momento supremo da obediência ao Pai, um momento supremo da prova cabal de amor, um momento onde acontece a minha e a sua redenção. A cruz não foi um acidente no plano de Deus, ela foi o selo do plano eterno para confirmar a minha e a sua salvação. E se isso ainda não fosse suficiente, João chama a 3ª testemunha. E o Espírito aqui é o próprio Espírito Santo, que testifique em nós e na igreja de Cristo que Jesus é o Cristo. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente precisa lembrar, não são argumentos, não é força histórica, não é pesquisa arqueológica, não é argumento mais bem fundamentado que você possa ter que vai convencer ninguém, se não for o Espírito Santo. Ele é quem convence, Ele é quem ilumina, Ele é quem confirma a verdade do Evangelho. Nesse trecho da carta, João não está mais falando do novo nascimento do crente, então esses símbolos não têm relação com o novo crente diretamente, ou com a nossa identidade como nova criatura em Cristo. Nesse trecho que João está fazendo, é especificamente falar da identidade messiânica de Jesus Cristo, com todas as provas que fossem possíveis. Esses 3 não são símbolos esotéricos, vamos juntar, botar aqui na mesa um pote de água, um pote de sangue, vou botar um pote de azeite para representar o Espírito. Não é isso. São marcos visíveis, marcos espirituais do agir de Deus na história da salvação. E João vai dizer para a gente onde está o maior perigo, dizendo que rejeitar esse testemunho é nada mais, nada menos do que chamar Deus de mentiroso, como a gente viu no versículo 10. Não se trata de uma dúvida teológica, irmãos, não é disso que João está falando. O que ele está fazendo é colocar em xeque o caráter de Deus, pessoas que olham para Jesus e não o reconhecem como Deus, vão tratar como espírito evoluído, como um ser superior, como um mestre, mas negando sua divindade. João é direto, ou você crê em Jesus como Cristo, enviado de Deus, ou você está negando a própria palavra de Deus. E por isso ele conclui, e esse é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Essa é a afirmação mais simples e mais poderosa da fé cristã. Você pode conversar com qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer movimento cultural, de qualquer nível social, de qualquer capacidade intelectual. Se ela reconhece que Jesus é o Senhor, ela tem vida. Mas se ela nega isso, ela não tem vida. Por quê, meu irmão, minha irmã? Não há vida
fora de Jesus Cristo. Não há esperança fora de Jesus Cristo. A vida eterna não é um prêmio por boas ações. Você pode ser muito bom em boas ações e celebrar isso no inferno. Assim como a vida eterna não é um estado místico conquistado por práticas religiosas. A vida eterna é um dom, é graça, é presente e é dado e recebido através de uma única pessoa. Inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Com base nesse texto de 1 João, capítulo 5, versículos 6 ao 12, fica evidente quem é o verdadeiro povo de Deus. Quem é o verdadeiro povo de Deus? É aquele que crê no testemunho que o próprio Deus nos deu acerca do seu Filho. Que testemunho é esse? Jesus Cristo. João é direto ao afirmar que quem não crê no testemunho faz de Deus mentiroso. E ele vai explicar que isso não é uma ideia fácil não, que ele não está com medo do que ele está falando aqui não, ele está explicando muito bem para a igreja, dizendo por que essas pessoas estão dizendo que Deus é mentiroso. Ele vai dizer, pois rejeita o coração da revelação divina, que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, não podemos afirmar de maneira nenhuma que nenhuma nação, por mais histórica e relevante que tenha sido, seja povo de Deus. Se ela rejeita Jesus Cristo, não importa a importância que já teve. Isso inclui o estado moderno da nação Israel. A aliança de Deus com o povo judeu no Antigo Testamento apontava para a plenitude da revelação chamada Jesus Cristo. Ele é o ponto que liga homens a Deus. Recusar o Filho é recusar o Pai. João repetiu isso dezenas de vezes. Portanto, elevar uma bandeira de Israel em culto cristão, ou considerar um símbolo de aliança espiritual, é não apenas uma confusão teológica, mas é o alerta que João está dizendo. É uma heresia, pois substitui o centro da fé cristã, transferindo para outra coisa. O Cordeiro de Deus não pode ser substituído por uma imagem política, não pode ser substituído por uma imagem nacionalista, não pode ser substituído por absolutamente nada, porque a nação de Israel, ela não foi bem sucedida na sua missão. O que a Bíblia nos aponta é que quantos caminhos existem? Quantas verdades existem? E quem é? Israel crê em Jesus Cristo? Ou Deus é mentiroso, ou a gente está ensinando mentira, irmãos. Não tem meio do caminho. Não existe outro caminho. O verdadeiro povo de Deus, Paulo escreve lá, quando escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 7, o verdadeiro povo de Deus são os que têm fé, não os que têm sangue ou bandeira. E ele não está falando isso por acaso não, irmãos. Então devemos sim, em nome de Jesus, nós devemos orar por Israel. O que está acontecendo lá é terrível. Temos que orar por Israel, assim como nós devemos orar pela Palestina, assim como devemos orar pela Rússia, pela Ucrânia. Temos que orar porque povos continuam em guerra ao nosso redor aqui, irmãos. A gente mencionou de manhã, toda hora tem um tiroteio, toda hora tem uma confusão, uma invasão, uma bagunça. Temos que orar, porque o mundo continua em guerra, e o Senhor pode mudar essa situação, para que essas pessoas não morram sem Jesus. É por isso que nós temos que orar. Agora eu fecho parênteses. Por isso você pode ter um nome respeitável sim, você deve ter uma moral admirável, uma história religiosa robusta na caminhada de Deus, você pode ter servido em fidelidade anos e anos ao Senhor. Porém, se você não tiver o Filho no seu coração como Senhor da sua vida, você não tem vida, pois nossa relação com Ele não é baseada em merecimento, não é relacionada com conquistas pessoais.
Por outro lado, você pode vir de uma história totalmente destruída e quebrada, cheia de tropeços, uma família até perversa, que fazia o mal e sentia prazer no mal, e até de perseguidores do Evangelho. Mas se por qualquer elemento de graça, a palavra de Deus chegou até você por graça, por misericórdia, e você ouviu a voz do Senhor e você recebeu o Filho, você também recebeu a vida, independente do passado que teve. João não nos convida a uma teologia fria, ou a um cristianismo meramente cultural, ele nos convida a uma comunhão viva com o Filho de Deus. Crer em Jesus não é dar um salto no escuro, se arriscar no que vai vir, é abraçar o testemunho luminoso de Jesus Cristo, o Deus que é a própria luz, é viver com segurança no presente, é viver com esperança no futuro, pois quem tem o Filho, tem a vida. Isso não significa que a gente não vai ter medo, isso não significa que não vai ter dificuldade. Diante de tudo que nós ouvimos, não podemos sair daqui da mesma forma que a gente chegou. João não nos escreve apenas para nos informar essas coisas, nos lembrando que essas coisas são importantes. Ele nos escreve para que saibamos com certeza quem é o Filho de Deus e como obter e viver essa vida eterna. Esse é o clímax da carta. A fé verdadeira não é uma abstração, não é uma ideia, é fruto de um novo nascimento que transforma o coração e que faz a gente viver um amor de verdade, um amor prático. A fé verdadeira não é apenas uma crença religiosa, é a vitória que vence o mundo, porque não está firmada na minha força e na minha capacidade de fazer o bem, mas está firmada em Cristo, aquele que venceu. E a fé verdadeira não é superstição ou tradição, ela é resposta ao testemunho que o próprio Deus nos deu, que declarou que a vida eterna está unicamente na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não coloque sua confiança em experiências passageiras, nem se deixe levar por ideologia, não se deixe seduzir por tradições religiosas. Pergunte a si mesmo a todo tempo: eu tenho o Filho de Deus? Porque é isso que define tudo. Não importa quanta dor e quanta escuridão você já carregou dentro de você, e quanto você ainda pode estar carregando até nesse momento. Se você recebeu o Filho, Paulo vai dizer: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados Filho de Deus. Se você tem o Filho, você recebeu a vida eterna. Se ainda não tem, hoje é o dia de recebê-lo com fé viva. Se já tem, é chamado a permanecer fielmente nessa mesma doutrina, com confiança no Senhor, com amor ao que Ele fez por você, e acima de tudo, irmãos, com obediência ao que Jesus Cristo nos chama a obedecer. Não são necessários rituais para isso. Você não precisa subir não sei aonde, sacrificar não sei o que, nada disso é exigência para vir a Jesus. Isso pode ser até fruto da caminhada com Jesus, porque não é nem mesmo necessário mudar para ser recebido por Jesus. Você só precisa clamar por esse Deus Salvador, clamar por Jesus Cristo, esse Jesus Cristo de quem João é testemunha. Precisamos clamar pelo Filho de Deus, porque o que a Bíblia nos diz é que Ele nos ouve, que Ele nos atende, que Ele nos responde. Clame pelo Filho de Deus, confie na vida que Ele dá, e que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que testifica do Filho, também testifique no seu coração nessa noite. Que o Deus da vida seja o Deus que te mantém de pé até o seu dia final, porque quem tem o Filho, tem a vida. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Senhor, Deus todo